1 Timóteo 4,14. Amém? Você que achou, se coloque de pé. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Nós só vamos ler apenas esse versículo, então é bem tranquilo. Diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Eu vou repetir: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. A última vez: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Peço para que o Teu Espírito esteja me usando e que a Sua igreja saia fortalecida nessa noite, que essa palavra possa ser rema aos corações de cada ovelha que está aqui, cada pessoa que está aqui, Pai, crendo no poder do Senhor, em nome de Jesus. Não negligencie o dom que foi dado a vocês por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre esse tema, sobre o dom que Deus nos deu, o dom que Deus nos dá, e mais especificamente sobre esta instrução do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que é: não negligencie o dom. Você pode repetir isso comigo? Não negligencie o dom. Mais uma vez: não negligencie o dom. Isso. Bom, essa palavra o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração já há mais de uma semana. Nós terminamos o nosso desafio de leitura bíblica e desde então o Espírito Santo me levou a ler essa carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas essa frase específica ela tem martelado dentro de mim, porque muitas vezes na caminhada cristã passa despercebido algo que é tão importante, que é sobre o dom de Deus nas nossas vidas. E aqui você vê o quanto o apóstolo Paulo está priorizando isso para o jovem Timóteo. Ele está dando um alerta: Timóteo, ele está dando um conselho de pai para filho. Quando você começa a ler a carta de 1 Timóteo, você vê que de fato o apóstolo Paulo está tratando Timóteo como um filho na fé. E o maior conselho que se pode dar para um filho está descrito aqui nesse versículo: não negligencie o dom. Esse texto é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, pastor na igreja de Éfeso. Timóteo tem um grande desafio pela frente: combater os falsos ensinos e supervisionar os assuntos da igreja, como o culto e a nomeação de líderes qualificados. Então é na carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, que nós vamos encontrar as instruções acerca do presbitério, acerca do diaconato, porque essa era uma preocupação, não apenas a que tipo de líder vai se levantar na igreja, mas também a que tipo de ensino vai ser pregado no púlpito. Então, desde a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, já havia essa preocupação, porque as heresias, elas estão aí desde que o mundo é mundo, amados. E combater a heresia é um papel fundamental do cristão. Por isso que um cristão que não tem fundamentação bíblica, não tem leitura bíblica, não tem conhecimento bíblico, ele é levado por qualquer vento de doutrina. É por isso que nós vamos começar no nosso canal no YouTube uma escola bíblica, para instruir, para a gente ficar fundamentado naquilo que a nossa igreja, IEAB Lobato, crê. Então,
Abrace essa causa, abrace essa ideia. Timóteo é um discípulo do apóstolo Paulo. Repete comigo: Timóteo é um discípulo. Mais uma vez, Timóteo é um discípulo. É interessante como Deus escolhe fazer as coisas nas nossas vidas. Ele trabalha com as hierarquias, com o sistema de governos, e não importa o quão talentoso você seja, o quão inteligente você é, o quão influente você possa ser, não importa quanto você tem na conta bancária, se você é discípulo de Jesus, você precisa se submeter a alguém. É assim que Deus trabalha o ego, é assim que Deus trabalha caráter, é assim que Deus nos projeta para a obra, em um ato de discipulado, de humilhação. E aqui essa carta é a carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele só foi um dos maiores teólogos da igreja primitiva. Não só foi um dos maiores teólogos, como é até hoje um dos maiores teólogos da igreja. Muitos eruditos se debruçam sobre os escritos do apóstolo Paulo, e a cada novo estudo se tem uma nova revelação, porque é tão rico o conteúdo que ele se aplica de uma forma atemporal. Você pode ler o mesmo versículo. Essa é a beleza da inspiração da Escritura. Mais especificamente, o apóstolo Paulo, que abraçou uma missão de ser o apóstolo aos gentios, o mais rigoroso fariseu, aquele que zelava tanto pela lei, agora é apóstolo dos gentios. Vocês devem lembrar que Pedro focou o seu ministério mais para os judeus. E o apóstolo Paulo entendeu que o seu ministério era mais para os gentios. E foi grande a sua performance. Rapidamente se espalhou o nome do apóstolo Paulo, e não demorou muito para que ele começasse a fazer viagens missionárias. O apóstolo, a palavra apóstolo significa isso, enviado, aquele que vai aqui, vai ali, vai acolá. Hoje nós temos algumas pessoas se intitulando apóstolos, mas não saem da igreja. É uma heresia isso. Então o apóstolo Paulo, o próprio Paulo, teve a sua participação na construção da igreja de Éfeso, uma igreja cristã, em um ambiente profano. Éfeso, a cultura de Éfeso, a cultura grega, por mais que fosse o Império Romano que estivesse no poder, mas a cultura grega foi predominante. A cultura grega era tão predominante que os deuses gregos foi copiado pelos romanos. E havia uma igreja lá, uma igreja que pregava e falava sobre o Cristo que morreu na cruz. Em um tempo no qual os grandes heróis tinham histórias de glória, como Platão, Aristóteles, eram histórias de glória, de glamour. Os próprios deuses, tanto da cultura grega quanto da cultura romana, que os historiadores chamam de greco-romano, os próprios deuses do Olimpo tinham a sua glória, a sua majestade, e de repente começa a se pregar um Deus que morre numa cruz, mas as pessoas começam a aderir, porque, como diz a Bíblia, o Evangelho não é simplesmente palavras jogadas ao vento. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então,
quanto mais falava-se desse Cristo que morreu na cruz, mais pessoas aderiam, porque não era apenas falar do Cristo, os sinais, os prodígios e as maravilhas confirmavam que a mensagem era verdadeira. E o apóstolo Paulo foi muito usado nisso, amados. O apóstolo Paulo foi usado para curar, o apóstolo Paulo foi usado para trazer palavras de conhecimento. Ele era um erudito, ele foi um discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, um doutor, especialista, e Paulo foi ali o seu aluno. Então a igreja de Éfeso começa com essa dedicação, essa energia, essa glória, essa explosão. É interessante que enquanto o apóstolo Paulo lidera e essa explosão e almas chegando, milagres acontecendo, Timóteo estava ali o auxiliando. Mas a demanda do ministério, por favor, compreenda o que eu tenho para passar para você hoje. Abra o seu coração para essa palavra, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar. A demanda do ministério fez com que Paulo não se concentrasse em ser pastor de uma igreja local, e ele precisou viajar, sair viajando, viaja aqui, viaja ali. Essa carta do apóstolo Paulo ao querido Timóteo é porque Paulo não estava em Éfeso, se eu não me engano ele estava viajando para Macedônia, mas ele soube de como a igreja estava. E sabe, amados, aqui nós encontramos o primeiro desafio da vida de Timóteo, que é, de repente, ele está por conta própria. Uma igreja grande, demandas culturais, demandas intelectuais, heresias se infiltrando dentro da igreja, e o cara da igreja, teoricamente, porque o cara sempre é Cristo, mas o cara da igreja, o mestre, não estava presente. O que fazer nessas horas? Timóteo encontra-se sozinho. A verdade é que todo discípulo precisa passar por esse desafio: a ausência do mestre, a ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência do pastor, a ausência do professor, a ausência do líder. Esse é o desafio da vida. Queira você aceitar ou não, cedo ou mais tarde, esse desafio vai se apresentar a você. A ausência do patrão. A grande questão é: quem é você na ausência do líder? Na ausência do mestre? Na ausência do patrão? Na ausência do professor? Na ausência do pastor? São duas preocupações que nós temos. A primeira é: quem sou eu na ausência do meu pastor? A segunda é: será que eu quero assumir um compromisso comigo mesmo na ausência do meu pastor? Porque Paulo não está mais presente, mas há um ministério que precisa continuar. E sabe, amados, lá na sua igreja eu não estou, mas há um ministério lá na sua igreja, lá na sua casa eu não estou, mas há um ministério que precisa continuar. Lá no seu trabalho nós não estamos, mas há uma vida cristã que precisa fundamentar aquilo que você faz aqui todo domingo. Então a questão é: quem é você quando você tem a oportunidade de assumir uma responsabilidade, de liderar? Quem está entendendo essa mensagem? A ausência do mestre
a ausência do pai, a ausência da mãe. Sabe, isso às vezes se dá de forma natural. Existem pais que entenderam que os filhos são herança do Senhor e eles projetam o filho para viver a obra. E existem pais, por carências emocionais, não deixam o filho sair, como diz o ditado, debaixo da saia. E existem filhos de 40 anos que ainda estão debaixo da saia. Existem crentes de 50 anos que ainda estão debaixo da saia. Todo liderado precisa passar por esse teste. Timóteo, agora é contigo. Eu estou sozinho, apóstolo. O que eu faço? Agora é contigo. Todo liderado precisa passar por esse teste, para ser forjado, para ser lapidado, para amadurecer com as suas próprias experiências, com seus acertos, com seus erros. Eu já passei por isso e de vez em quando Deus me leva para esse lugar, para esse ambiente, para esse tempo onde eu estou só. E ali eu sou forjado, lapidado, cresço. É como a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1: enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Isso é triste. Nós podemos ser donos de tudo, mas vivermos como escravos, porque não amadurecemos, porque não crescemos, porque não assumimos responsabilidades, e quando assumimos, não tratamos como o cargo lhe é exigido. Então, é o rapaz que casa, mas quer viver uma vida de solteiro, um molecão de aliança. Quem está entendendo? A imaturidade nos mantém escravos no nosso próprio palácio. Isso é triste. Temos tudo e não temos nada. Você conhece pessoas que têm tudo e não têm nada? Você olha para a pessoa e você vê, olha que bacana, ela tem uma casa, que legal, ela conseguiu isso, ela conseguiu se formar, estudou, olha os filhos, que bênção, não tem nenhuma enfermidade, olha só, que incrível isso, que incrível aquilo. Mas a pessoa, quando você vai conversar com a pessoa, ela vive reclamando da situação. Tem tudo e não tem nada. Nada para ela tá bom, a casa para ela não tá boa, o cônjuge não tá bom, até os animais para ela é um desastre. A roupa não tá boa, o calçado não tá bom. Às vezes nós somos assim, amados. Às vezes nós somos esse tipo de pessoa que nada está bom. A Bíblia diz que se nós temos o que comer, o que beber e o que vestir, contente-se com isso, e às vezes nós não estamos nem sendo gratos pelo que temos de comer, e pelo que temos de beber, e pelo que temos de vestir. Estamos sempre em crise, sempre ansiosa pela nova roupa, pela nova marca, pelo novo carro, e passamos despercebido nas bênçãos diárias que Deus tem nos dado. Quem está entendendo essa mensagem? Temos tudo e não temos nada. Essa é a síndrome da ingratidão. A ingratidão faz isso com a gente, não faz a gente enxergar as riquezas que nós temos.
Uma das primícias, ou melhor, uma das primeiras coisas que acontece quando nascemos é o corte do cordão umbilical. Estava conversando com uma enfermeira obstetra, que eu não vou falar o nome, e ela me disse que, de uma forma técnica, o cordão umbilical precisa ser cortado até no máximo 3 minutos. Presta atenção aqui. O cordão umbilical foi muito importante na fase de gestação, mas ele é descartável para a próxima fase. Insistir com o cordão umbilical é correr risco de vida, porque ele apodrece e pode ocasionar infecção. O que te trouxe até aqui não te leva para a próxima fase. Tem gente que tem cordão umbilical ainda grudado com pai, grudado com mãe. Tem gente que tem cordão umbilical grudado com pastor, com pastora. Tem gente que tem cordão umbilical grudado com amigos da infância. Ah, mas é meu amigo da infância, pastor. Amados, se você não cortar o cordão umbilical, saiba que o cordão umbilical ele apodrece e gera infecção. Quem está entendendo? Que Deus possa te libertar, que Deus possa nos libertar daquilo que tem nos aprisionados. Que Deus possa nos livrar, feche seus olhos. Que Deus possa nos livrar das situações emocionais nas quais nós estamos presos, nas quais nós não conseguimos prosseguir, cordão umbilical, que se tornaram pontos cegos, e agora tem nos impedido de avançar. Que Deus possa nos ajudar a se livrar desses tipos de situações, em nome de Jesus, amém? Todo liderado precisa ser emancipado para se tornar um líder. Emancipado não é independente, afinal de contas somos um corpo. Emancipado é assumir responsabilidades, compromissos que compõem direitos e deveres. Você pode estar em um caminho solitário, mas escolher estar só ainda é decisão sua. Porque quem tem humildade, Aloísio, pede ajuda. Né, irmã Lúcia? Quem está entendendo? A única coisa que nos deixa só, em um ambiente de solidão, é o que tirou Lúcifer, ou melhor, o diabo dos céus: o orgulho. Como eu disse, você pode estar em um caminho solitário, mas escolher estar só ainda é decisão sua. Deus nos criou para sermos líderes, para governarmos, termos autorresponsabilidade. Isso está lá em Gênesis. E disse Deus ao homem: domine sobre todas as coisas. Mas o homem tem se isentado de sua responsabilidade. O homem foi feito para ter responsabilidade, mas os homens têm se isentado da sua responsabilidade. Eu tenho visto as mulheres mais ativas do que os homens. Homens se escondendo por trás das mulheres. Não foi assim que Deus nos criou. Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Domínio próprio é autoliderança. Sabe, a questão é cada um no seu lugar. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, mas a responsabilidade de edificar a casa é da mulher, segundo a Bíblia. A mulher sábia edifica o seu. Então presta atenção.
Se você não fazer isso, por você, ninguém o fará. Repete comigo: se eu não fizer isso por mim, ninguém o fará. Isso que? Se comprometer-se consigo mesmo. Esse é o desafio de Timóteo: liderar na ausência do líder, senso de autorresponsabilidade. Pastor, mas eu não sou líder. Quem disse que você não é líder? Se você não é líder, então quem está comandando a sua vida? Você que é pai, você que é marido, se você não é líder, quem está comandando os seus filhos? Quem está comandando a sua família? Mãe, se você não é líder, então quem que está educando o seu filho, a sua filha? Quem está entendendo? Esse é o desafio de Timóteo: liderar na ausência do líder, senso de autorresponsabilidade. Algumas pessoas se omitem diante dos problemas, outros assumem a responsabilidade. A verdade é que não existe fracasso para uma pessoa comprometida e determinada, porque ela tenta até dar certo. Não é que ela nunca vai errar, é que ela erra e continua tentando. Deus está procurando esse tipo de pessoa. Deus está procurando esse tipo de crente. Pastor, eu caí. Se arrependa e levanta e vamos embora. Pastor, caí de novo. Se arrependa, levanta e vamos embora. Pastor, caiu outra vez. O justo pode cair até 7 vezes. Não diz lá, se não me engano, em Provérbios, né? Mas todas as vezes o Senhor levantará. 7 não significa uma questão numérica, amados. Não é simplesmente 7. 7 cara, se você se arrepender, você vai se levantar todas as vezes que for necessário. Porque Deus se quebranta diante do arrependimento. Porque Deus muda a sua sentença diante do arrependimento. Sim ou não? Nós vimos isso na Bíblia. Deus ia destruir Nínive, mas o povo se arrependeu e Deus mudou a sua sentença. A verdade é que não existe fracasso para uma pessoa comprometida e determinada, porque ela não para até dar certo. A questão é o que você tem feito para dar certo. O que você tem feito para dar certo na sua vida? O que você tem feito para dar certo no seu trabalho? O que você tem feito para dar certo aqui na igreja? O que você tem feito? Minha vida está um desastre, nós estamos indo de mal a pior, pastor, eu não vejo a luz no fim do túnel. Mas a questão é o que você tem feito para dar certo. É a síndrome de Moisés. Algumas pessoas se julgam incapazes e por isso não fazem nada. Síndrome de Moisés: vive lembrando a Deus os seus defeitos e limitações, como se Deus não soubesse. Deus, olha só, eu sou pecador. Deus, olha só, eu não tenho talento. Deus, olha só, isso não é para mim. Deus, eu não tenho potencial. E Deus não sabe disso? Moisés, é a síndrome de Moisés. Deus, mas eu sou gago. Deus, mas eu não tenho presença. Deus, mas isso, mas aquilo. E depois de tanto Deus insistir, Moisés ainda pede para Deus mandar outro. Quem está entendendo? Algumas pessoas vivem recorrendo aos outros aquilo que é de sua total responsabilidade. Pastor, ora pela minha família. Se você é o sacerdote da casa, a responsabilidade é sua, não do pastor.
Amém? Existem pessoas que não estão procurando ajuda. Ela pede ajuda, mas na verdade ela não quer ajuda. O que ela quer é tirar o corpo fora e jogar a responsabilidade no outro. A culpa sempre é de terceiros. É como diz o ditado: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Esse sentimento parece até humilde, mas não é. É autocomiseração. E a autocomiseração é um pecado disfarçado de piedade. Me ajuda. Eu não sei vocês, mas já aconteceu das pessoas procurarem ajuda para mim, para nós, mas elas mesmo não querem ajuda. E às vezes a gente faz isso. Meu pastor, me ajuda, tá, vou te ajudar, ó, isso aqui. Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, e eu pedindo um conselho, uma ajuda, ele mandou uma, pá! E eu falei, caramba, a ajuda veio. É que nós estamos tão mimizentos que queremos a ajuda do nosso jeito. É aquela história do cara que estava sofrendo um naufrágio e pediu, orou a Deus para que Deus mandasse uma resposta, uma salvação. Então lá no alto mar passou um navio e falou, ei, vem cá, suba aqui, não fica aí nesse alto mar. E o cara falou assim, não, Deus vai mandar a resposta, Deus vai mandar o livramento. Então passou o pescador, vem cá, suba para cá, não, Deus vai mandar um livramento, Deus vai mandar a resposta. Veio o helicóptero, Deus vai mandar, enfim, a pessoa morreu, porque nada do que Deus mandou ela aceitou. A autocomiseração é um pecado disfarçado de piedade. Deus perdeu a paciência com Moisés, Êxodo 4,13. Moisés, porém, respondeu-lhe, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Porque alguns de nós não acreditamos que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Isso aí é para a irmã Lúcia, não é para mim. Isso aí é para o pastor, isso aí é para fulano, isso aí é para ciclano, não é para mim. Deus tem algo para fazer na sua vida, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Se você andar de boca fechada, mas der bom testemunho, você já transmitiu uma mensagem. Pastor, mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Tá bom, tem vergonha? Não fala, mas dê o melhor testemunho que você pode dar. Você pode ter certeza que o nome de Cristo vai ser glorificado. Quem está entendendo? Que cara fechado, não fala com ninguém, sim, mas você não vê ele bebendo, você não vê ele na roda que só sai bobeira, você não vê ele fazendo coisa errada, você não vê ele passando ninguém para trás. Pois é, falar com ninguém não é nada. Olha o exemplo dessa pessoa. Amém? Amados, entenda uma coisa: se fosse para Deus chamar outro, Ele não teria te chamado, Ele não teria colocado uma chama dentro de você, Ele não teria te dado um desejo ministerial, Ele não teria. Deus não é o Kiko que fazia isso com o Chaves, né? Passava com o doce na frente. Quem se lembra vamos lá. Tarefa de casa, assistir o Chaves, tá? Deus não é o Kiko que passa com o doce na frente só para provocar e depois não dá. Não, se Deus colocou um desejo, se Deus colocou um fogo, se Deus colocou um sonho, é porque Ele quer te usar. Se não fosse para Ele te usar, Ele tinha dado esse sonho para outra pessoa, esse desejo para outra pessoa, essa resposta de oração para outra pessoa. Se Ele te deu, é porque você está envolvido naquilo que Ele quer fazer. Amém ou não amém?
Timóteo entendeu isso, ele compreendeu que era sua hora de entrar em campo. Tem gente que está vendo o time perder e não entra em campo, está vendo que as coisas estão indo para um lugar errado, que as coisas começaram tudo a dar errado, e ela não se desperta, ela não entra em campo. É na casa, é no trabalho, é com os amigos, é com a família, com os parentes. Está vendo a desgraça chegar, batendo na porta, dançando na sala, e ela não entra em campo. Timóteo está sozinho. Mas ele não está só. Como assim, pastor? Porque estar só em um ambiente de solidão é escolha nossa. O conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo foi fundamental para a sua liderança. 1 Timóteo 4,14: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Em qual contexto há uma mensagem profética com imposição de mãos pelos presbíteros? 3 alternativas. Alternativa A, me ajuda aí: no culto. Alternativa B, em casa, deitado no sofá. Alternativa C, no trabalho. Alternativa D, na roda da fofoca. Alternativa E, no futebol. Alternativa F, no shopping. Qual é a alternativa? Alternativa A, no culto. Eu não sei se vocês entenderam o que nós lemos. Não negligencie o dom que foi dado a vocês. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão. O culto nos capacita. 1 Timóteo 4,14 na NTLH diz assim: não se descuide do dom que você tem. Acredite você ou não, Deus vai pedir contas do dom que Ele te deu. É a parábola dos talentos, quando o Senhor volta e fala assim: ei, cadê meus talentos? Ah, eu enterrei. Servo mau e fiel. Fogo. Quando se lembra dessa parábola? Qual dom você tem? Qual dom foi lhe dado? Pastor, eu não tenho nenhum dom. Mentira de Satanás. Na parábola dos talentos nós vemos que Deus deu para todos, conforme a sua capacidade. Para uns deu 5, para outros 3, para outros 2, para outros 1, mas foi para todos. Sim ou não? Tem gente que cozinha como ninguém, mais uma comida gostosa, mas não ensina a menina recém-casada a fazer comida, acha que o dom dela não tem valor. Pastor, mas eu não sei, eu só sei cozinhar. Mas usa esse dom para glorificar o nome de Deus. Pastor, eu sei fazer crochê. Mas usa esse dom para glorificar o nome de Deus. Pastor, mas eu sei, eu não sei o que você sabe, eu só sei de uma coisa, que você precisa usar esse dom para glorificar o nome de Deus. Amém ou não amém? Amém. Ainda sobre dons, existem dons específicos liberados sobre as nossas vidas dentro de um ambiente de culto, dons dados pelo próprio Deus. A imposição de mãos é apenas um meio que Deus escolheu para trabalhar. Paulo está alertando a Timóteo a não se esquecer da experiência que ele teve. Ei, Timóteo, não negligencie o dom. Qual é o contexto? Lembra quando houve aquela mensagem profética, aquela imposição de mão dos presbíteros? Lembra daquele culto? Lembra como foi tremendo? Lembra o que você recebeu da parte de Deus? É isso que o líder está fazendo com o seu liderado. Ei, traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Você está desanimado, mas você não lembra naquele culto que Deus tratou a sua alma, que você chorou, vomitou todas as suas mágoas e Deus te curou? Por que você voltou nessa situação? Algumas pessoas estão desanimadas porque têm amnésia, não se lembram mais. Não se lembra mais
de como Deus curou, não se lembra mais de como Deus libertou, não se lembra mais de como Deus aceitou aquele pecado que para ela era um absurdo. Pastor, eu vou morrer com esse pecado, e de repente confessa, e Deus traz cura, traz perdão. É isso que está ajudando o jovem Timóteo na caminhada. Ei, Timóteo, lembra daquele culto? Paulo está alertando a Timóteo a não se esquecer da experiência que ele teve. Não apenas esquecer, mas zelar pelo dom que ele recebeu. Porque tem crente que orava em línguas e já não ora mais. Porque tem crente que profetizava e já não profetiza mais. Porque tem crente que tinha visões, era líder, intercedia, intercessão era o seu ministério, e já não, nem ora mais, nem o Pai Nosso. E o apóstolo Paulo está falando assim: lembra do seu dom. E a palavra de Deus hoje para você é: lembra do seu dom, lembra daquilo que Deus te deu, lembra daquilo que Deus liberou na sua vida. Ei, Timóteo, lembra do seu dom, valoriza o seu dom, não desperdice o seu dom, o que Deus te entregou. E com o passar do tempo, nós achamos que o dom não é mais importante. Deixa eu te falar algo: o dom é a sua identidade. No ambiente eclesiástico, a gente conhece a pessoa pela identidade. Esse aí é aquele pastor que ora desse jeito assim, ó. Esse aí é aquele que revela. Ixi, esse aí é bom para cura, hein? Colocou a mão, pode ter certeza que vai ter cura. Te dá uma identidade no mundo espiritual. Quem está entendendo? Com o passar do tempo, nós negligenciamos os dons. Outros que, por negligenciar o seu dom, vivem achando que o dom do outro é melhor. Ah, quando eu estiver pregando igual o Giovanni, aí eu vou começar a servir. Ah, quando eu estiver falando em língua igual a Carol, aí sim eu estou pronto para o ministério. Cada um, como diz o hino, cada um no seu quadrado. Amém? Quando negligenciamos o nosso dom, estamos diminuindo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Deus não vai nos dar novos dons se o que Ele já nos deu nós não usamos. O diabo quer que a gente ignore os dons, mas saiba que a sua força está no seu dom, o seu potencial está no dom. Se coloque de pé. Ui, em cima do pedido. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 11 diz assim: existem tipos diferentes de dons, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um, alguma prova da presença do teu Espírito. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outro dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, aí outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacitação para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. É a famosa discernimento de espíritos. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso.
Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Quantos creem nessa palavra? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Existem algumas pessoas aqui que a sua vida travou, porque negligenciou o dom. Até a oração em línguas ela negligenciou. A Bíblia fala que a oração em línguas é para edificação própria. Então como você vai crescer se você não se edifica? Até a oração em línguas. Mas nessa noite Deus quer mudar isso na sua vida. Peça para Deus reacender esse dom. Usa esse dom em benefício da igreja, em benefício do corpo, em edificação ao corpo de Cristo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A igreja de Éfeso tornou uma igreja referência, porque o jovem Timóteo entendeu o conselho do seu pastor Paulo: não ignore o seu dom. Tem gente procurando potencial nos outros, vendo curso aqui, curso ali, pastor que prega aqui no YouTube, pastor que prega ali, e esquece do dom, o dom que Deus deu. Deixa eu te falar algo, pastor nenhum do YouTube vai te dar resultado maior do que o dom que Deus colocou dentro de você. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Eu peço a Ti para que cada um de nós possamos voltar a esse lugar, ao lugar dos dons, e possamos valorizar, possamos passar a viver a nossa vida, a nossa chamada, de acordo com o dom que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?